Era uma vez um príncipe que desejava mais do que tudo no mundo casar-se com uma princesa. Mas não bastava ser apenas uma moça nobre. Ela precisava ser uma princesa de verdade, de alma e de coração. Ele viajou por todos os reinos da terra, cruzou oceanos bravios e escalou montanhas cobertas de gelo, procurando por sua companheira ideal. Em cada reino que visitava, ele encontrava princesas. Algumas eram muito bonitas, outras eram muito ricas, mas sempre havia algo que parecia não estar certo. Uma era orgulhosa demais, outra era impaciente e uma terceira não parecia ser sincera em suas palavras. O príncipe voltou para o seu castelo muito triste e desanimado, achando que nunca encontraria uma princesa autêntica. Certa noite, uma tempestade pavorosa desabou sobre o reino. Trovões ribombavam como canhões e raios cortavam o céu escuro, iluminando as torres do castelo. A chuva caía em torrentes e o vento uivava pelas frestas das janelas. De repente, ouviu-se uma batida forte no grande portão do castelo. Toque, toque, toque. O velho rei, intrigado, foi ele mesmo abrir o portão. Lá fora, sob a chuva fustigante, estava uma jovem. Mas, céus, como a água a tinha deixado. A água escorria de seus cabelos e de suas roupas. Entrava pela ponta dos sapatos e saía pelo calcanhar. Mesmo assim, quando o rei perguntou quem era ela, a jovem respondeu com uma voz suave e firme. Eu sou uma princesa de verdade. Bem, isso é o que logo veremos, pensou a velha rainha, sem dizer uma palavra. Ela foi até o quarto de hóspedes, retirou todos os lençóis da cama e colocou uma pequena ervilha seca bem no centro do estrado. Depois, ela ordenou que os servos trouxessem 20 colchões de lã macia e os empilhassem sobre a ervilha. Mas a rainha não parou por aí. Sobre os 20 colchões, ela mandou colocar mais 20 edredões, feitos com as penas mais finas e leves dos gansos reais. A cama ficou tão alta que era preciso uma escada de ouro para subir nela. Foi ali que a jovem princesa deveria passar a noite, enquanto a tempestade continuava a rugir do lado de fora das janelas do castelo. Na manhã seguinte, a família real se reuniu para o café da manhã. A rainha, com um olhar curioso, perguntou à jovem: Diga-nos, querida, como você dormiu esta noite? A princesa suspirou e respondeu: Oh, pessimamente. Mal consegui fechar os olhos a noite inteira. Senti algo tão duro na cama que meu corpo está cheio de marcas escuras. Foi um sofrimento. Ao ouvir isso, o rei, a rainha e o príncipe sorriram de alegria, pois agora eles tinham a certeza absoluta de que ela era uma princesa de verdade. Somente uma pele tão delicada e uma sensibilidade tão apurada poderiam sentir uma pequena ervilha através de 20 colchões e 20 edredons de penas. O príncipe, radiante, pediu a mão da jovem em casamento imediatamente. Ele finalmente havia encontrado o que tanto procurava. O casamento foi celebrado com uma festa que durou semanas, e a pequena ervilha foi levada para o Museu Real, onde permanece até hoje, para que todos possam ver a prova daquela história maravilhosa. E assim, eles viveram felizes para sempre. Esta história nos lembra que, às vezes, as menores coisas podem revelar as maiores verdades, e que a verdadeira nobreza está na sensibilidade e na autenticidade de quem somos, não importa o quão difícil seja a jornada para nos encontrar. Era uma vez um fazendeiro que possuía 2 animais de carga, um cavalo majestoso e um burro muito esforçado. O cavalo era tratado com todos os mimos, sua crina era escovada diariamente, sua sela era feita do melhor couro e ele raramente carregava peso, servindo apenas para levar o patrão em viagens rápidas. Já o burro trabalhava de sol a sol,
carregando fardos pesados de mercadorias para a cidade. Certa manhã, o dono decidiu partir por uma longa jornada até o grande mercado da capital. Ele preparou o cavalo com seus arreios brilhantes e, no burro, empilhou sacos de grãos, cestas de frutas e ferramentas pesadas. A carga era tão alta que quase não se via as orelhas do pobre animal. O sol ainda estava nascendo quando eles pegaram a estrada poeirenta que cortava as colinas. As horas passaram e o calor do meio-dia começou a castigar. O caminho tornou-se íngreme e cheio de pedras soltas. O burro, ofegante, sentia suas pernas tremerem a cada passo. O suor escorria pelo seu pelo cinzento e sua respiração era um chiado constante. Ele olhou para o lado e viu o cavalo trotando levemente, sem peso algum, exibindo sua elegância. Sentindo que suas forças estavam chegando ao fim, o burro implorou com voz fraca: "Amigo cavalo, por favor, ajude-me. Esta carga é pesada demais para mim hoje. Se você carregar apenas uma pequena parte do que levo, eu poderei continuar e chegaremos bem ao destino. Se não me ajudar, temo que eu não resista." O cavalo, empinando o nariz e relinchando com desprezo, respondeu: "Ora, veja só, eu sou um animal de montaria, feito para a velocidade e para o luxo. Você é um animal de carga, nasceu para o trabalho pesado. Não misture as coisas, burro. Siga seu caminho e não me amole com seus lamentos. O peso é seu, não meu." O burro não disse mais nada. Ele continuou a caminhar, tropeçando aqui e ali sob o sol escaldante. Suas vistas começaram a escurecer e o coração batia acelerado contra as costelas. Mais alguns metros de subida e, de repente, suas pernas cederam. O burro desabou no meio da estrada, incapaz de se levantar novamente. O dono, percebendo que o burro havia partido para o descanso eterno, ficou desesperado. Ele estava no meio do nada, com toda aquela mercadoria valiosa. "O que farei agora?" pensou o homem. Sem outra alternativa, ele retirou toda a carga do burro morto e começou a transferi-la para o cavalo. Um a um, os sacos pesados foram colocados sobre o lombo do cavalo. O dono, querendo aproveitar tudo, retirou até a pele do burro para vender no mercado e a colocou por cima de tudo. O cavalo, que antes não levava nada, agora estava esmagado sobre o peso total da carga e mais o peso do remorso. Com as pernas tremendo e as costas curvadas, o cavalo começou a caminhar penosamente. Ele pensou com tristeza: "Que tolo eu fui! Se tivesse aceitado ajudar o meu companheiro com apenas um pouco de peso, agora estaria levando minha carga leve e ele estaria vivo a meu lado. Por causa do meu egoísmo, agora carrego o fardo dele, o meu e a culpa de tê-lo perdido." A moral desta história é clara. Aquele que se recusa a compartilhar o fardo do próximo acaba muitas vezes tendo que carregar o peso inteiro sozinho. A cooperação não é apenas um ato de bondade, é um ato de inteligência, pois todos somos parte de uma mesma jornada. Há muitos e muitos anos, vivia um rei que amava tanto as roupas bonitas que gastava todo o seu dinheiro para estar sempre elegantemente trajado. Ele não se importava com seus soldados, nem com o teatro, nem com passeios pela floresta, a menos que fosse para exibir um traje novo. Ele tinha um casaco para cada hora do dia, e em vez de dizerem "o rei está em conselho", diziam sempre "o rei está trocando de roupa". A cidade onde ele vivia era muito alegre e cheia de visitantes. Um dia, chegaram 2 vigaristas, fingindo ser tecelões. Eles espalharam a notícia de que sabiam tecer o pano mais maravilhoso do mundo. Além das cores e padrões serem incrivelmente belos, a roupa feita desse tecido tinha uma propriedade mágica. Era invisível para qualquer pessoa que fosse muito estúpida ou que não estivesse à altura de seu cargo. "Isso seria magnífico",
pensou o rei. Se eu usasse uma roupa dessas, poderia descobrir quem no meu reino não presta para o cargo que ocupa e saberia distinguir os sábios dos tolos. Ele deu aos 2 vigaristas uma grande quantia em ouro, seda fina e fios de ouro puro, para que começassem o trabalho imediatamente. Eles montaram 2 teares e fingiram trabalhar, mas não havia absolutamente nada nos aparelhos. Passado algum tempo, o rei ficou curioso para saber como ia o trabalho, mas sentia um frio na barriga ao lembrar que os tolos não veriam nada. Ele decidiu enviar seu velho e honesto ministro. O ministro entrou na sala e arregalou os olhos. Céu me ajude, pensou ele. Não vejo nada. Mas não disse uma palavra. Os vigaristas apontavam para o vazio e descreviam padrões complicados e cores vibrantes. O pobre ministro, com medo de ser considerado burro ou incapaz, começou a elogiar o que não via. Oh, é encantador! Que padrão magnífico! Dizia ele, ajustando os óculos. Ele voltou ao rei e descreveu a beleza das cores com detalhes que inventou na hora. Os vigaristas pediram ainda mais dinheiro e seda para terminar a peça. E, claro, guardaram tudo em suas próprias malas. Em seguida, o rei enviou outro oficial de confiança. Aconteceu a mesma coisa. Ele olhou, mas como nada havia, nada viu. Não sou tolo, pensou o homem. Então não devo servir para o meu cargo? Que estranho. Melhor ninguém saber. E ele também desatou a elogiar o tecido e a harmonia das cores. É de uma elegância sem igual, relatou ele ao rei, que agora estava ansioso para ver por si mesmo. Finalmente, o próprio rei, acompanhado por toda a sua corte, foi visitar os tecelões. Não é magnífico? Disseram os oficiais que já tinham estado lá, apontando para o tear vazio. O rei ficou aterrorizado. Eu não vejo nada. Será que sou tolo? Ou não sirvo para ser rei? Mas ele sorriu e disse, é belíssimo, dou-lhe minha aprovação real. Todos os cortesãos olhavam, e embora não vissem nada, todos diziam, é esplêndido. A noite antes da grande procissão, os vigaristas ficaram acordados, com mais de 16 velas acesas, para que todos vissem que estavam apressados. Eles fingiam tirar o pano do tear, cortavam o ar com grandes tesouras e costuravam com agulha sem fio. Vejam, gritaram por fim, a roupa está pronta. O rei foi até eles, com seus cavaleiros mais ilustres, e os vigaristas levantaram os braços como se segurassem algo muito leve. Aqui estão as calças, aqui está a túnica, aqui está o manto, diziam eles. É tão leve quanto uma teia de aranha. Quem a veste quase sente que não tem nada sobre o corpo, e essa é a sua maior virtude. O rei tirou todas as suas roupas e os vigaristas fingiram vesti-lo, peça por peça. O rei virava-se de um lado para o outro diante do espelho, admirando sua nova roupa. Como me cai bem! Que corte perfeito! Exclamava ele. O mestre de cerimônias anunciou que a procissão ia começar. O rei caminhou sob o magnífico dossel, pelas ruas da cidade. E todas as pessoas nas janelas e nas calçadas diziam, céus, como a roupa nova do rei é incomparável! Ninguém queria admitir que não via nada, pois isso provaria que eram tolos. Mas, de repente, uma criança pequena, que estava no colo do pai, gritou com sua voz pura. Mas ele não tem roupa nenhuma. Um sussurro começou a percorrer a multidão. Uma criança disse que ele não tem roupa nenhuma. Ele não tem nada no corpo. E logo todos gritavam, ele não tem roupa nenhuma. O rei estremeceu, pois sentia que o povo tinha razão. Mas pensou, agora tenho que levar a procissão até o fim. Ele empinou o nariz ainda mais alto e continuou caminhando com toda a pompa, enquanto seus ajudantes seguravam a cauda de um manto que simplesmente não existia.